Olá, a paz do Senhor. Mais um minuto de esperança para a sua vida, mais uma palavra do céu para o seu coração. E hoje eu quero conversar com você sobre a pesca maravilhosa, sobre o milagre da provisão de Deus na sua vida. Mateus capítulo 6, verso 33 nos diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, a primeira coisa que nós aprendemos é que o primeiro passo para o milagre da provisão de Deus, para a abundância de Deus na sua vida, é buscar em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E eu quero falar com você hoje no texto que está em Lucas, capítulo 5, do verso 1 em diante, que é chamado de a pesca maravilhosa, que também está nos outros evangelhos, está em Mateus capítulo 4, em Marcos capítulo 1, está nos outros evangelhos que são chamados de evangelhos sinóticos, e também está registrado esse milagre. Mas eu quero tomar como base hoje esse texto de Lucas capítulo 5. Todos nós conhecemos muito esse texto. Todos nós conhecemos esta palavra maravilhosa. E eu quero que a gente veja algumas coisas aqui nesse texto hoje que trazem profundos ensinamentos para a nossa vida. O texto nos informa que Jesus, vindo a multidão apertando, ele estava junto ao lago de Genezaré, ou mar da Galileia, ou mar de Tiberíades, de acordo com a tradução da sua Bíblia, porque era um lago, não era um mar, mas era um lago muito grande, tinha mais de 22 quilômetros de diâmetro, por isso eles ocupavam um grande espaço e ficavam às margens de algumas pequenas cidades, de algumas vilas de pescadores. E aqui neste local, Jesus vem, a multidão aperta, e ele vê dois homens lavando as suas redes. Ele vê alguns pescadores lavando as suas redes. E Jesus pede para entrar no barco, senta no barco, manda eles afastarem um pouquinho mais para dentro da praia, e ele começa a ensinar as multidões. Ele começa a falar e a ensinar, ensinando. Depois dele ter passado todo o seu ensinamento, ele diz para aqueles homens irem mais para o meio do mar e manda que eles lancem as suas redes. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. A primeira coisa, Jesus ele observa, ele viu esses homens. O versículo 2 diz: e viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as suas redes. Então, a primeira coisa que eu quero falar com você: Jesus te vê. Jesus te observa. Jesus vê os teus movimentos. Ele te vê. Mesmo que você não perceba, mesmo que você não saiba, mesmo que você não sinta, Jesus te vê. Ele te olha, ele te observa. Jesus viu aqueles homens nessa atitude, desceram dos seus barcos e estavam lavando as suas redes. Então, primeiro, Jesus te vê. Jesus não só te vê, Jesus viu que eles estavam lavando as redes. As redes, o barco, primeiro eles desceram do barco, segundo eles estavam ali lavando as suas redes. Jesus os viu. O barco representa o centro da vontade de Deus. Representa aquele lugar onde Deus te colocou. E as redes representam o talento. Representa o processo, representa o propósito. As redes representam isso. Mas eles desceram do barco e estavam lavando as redes. Um dia inteiro de trabalho, uma noite inteira de trabalho. É como se eles tivessem passado a noite inteira trabalhando, nada produzir. E aqueles homens estavam desanimados. Eles estavam lavando as redes, naquele dia não tinham trazido nada, e eles precisavam daquela pesca, daquele peixe, para a provisão da sua família, das suas casas, para comprarem outros alimentos, venderem aquele pescado e se manterem de uma forma geral. Mas eles tinham passado a noite inteira.
e eles não pegaram nada. Segunda coisa, Jesus pede para entrar no barco. Aqueles homens poderiam ser totalmente experientes na pesca, porém eles estavam pescando sem a presença de Jesus. Jesus pede para entrar no barco. E essa entrada de Jesus no barco faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Jesus estando no barco, a tempestade pode vir, o peixe pode se esconder, o mar pode estar revolto, mas com Jesus no barco, o milagre vai acontecer. Jesus pede para entrar no barco e ele entra naquele barco, mas ele entra naquele barco não é para fazer imediatamente o milagre físico, o milagre material. Ele entra para fazer o milagre espiritual. Nós aprendemos que antes do milagre vem o ensino. Jesus entra no barco e começa a ensinar. Ensinar aquela multidão, mas ensinar principalmente aqueles homens que estavam ali naquele barco. Nós aprendemos com Jesus o seguinte: nós nunca podemos deixar urgente tomar o lugar do essencial. Nunca podemos deixar urgente tomar o lugar do essencial. Jesus ensina para aqueles homens que o essencial é a sua palavra. O essencial é o aprendizado da sua palavra. Mais do que operar milagres, Jesus queria ensinar princípios. Um milagre pode até resolver um problema imediato, um problema urgente, mas um princípio vale para toda a vida. Por isso, primeiro veio o ensino, depois o milagre. Então, Jesus nos ensina que primeiro o reino, primeiro a sua palavra, primeiro as coisas espirituais, para depois as coisas materiais. Quarta coisa que nós aprendemos nesse texto é que o milagre vem após a obediência. Depois que Jesus ensina, depois que Jesus já entregou o seu recado, já ministrou a sua palavra, ele olha para aqueles homens e diz: vamos agora para o meio do mar. Por que para o meio do mar? Jesus, que era poderoso, que é o Senhor de todas as coisas, poderia fazer um milagre ali mesmo, naquela margem, mas ele vai para o meio do mar. Significando o quê? Que lá no meio do mar era só ele e aqueles discípulos. Fala de intimidade, fala de secreto, fala de buscar ao Senhor, orar mais, estar mais perto da presença dele. E eles vão para o meio do mar. E lá no meio do mar, Jesus diz para aqueles homens, Pedro primeiro questiona, diz: Senhor, nós já passamos a noite toda e não apanhamos nada. Mas o milagre vem após a obediência. E Pedro diz: Mestre, sobre a tua palavra lançaremos as redes. A palavra mestre que Pedro usa nesse texto é epistata, que significa aquele que tem o direito de mandar. Quando Pedro diz sobre a tua palavra lançaremos a rede, ele está dizendo assim: porque o Senhor tem o direito de mandar, nós vamos obedecer. Eu vou obedecer, nós vamos obedecer. Aquele não era o melhor horário para pesca, Pedro sabia disso, ele era um pescador experiente. Aquele não era o melhor horário era de noite, eles já tinham passado a noite toda tentando, mas eles não apanhado nada. Pedro e seus companheiros já estavam exaustos, tinham desistido, estavam lavando as redes. E eles eram pescadores extremamente experientes. Jesus era o quê? Carpinteiro. Ele poderia ter questionado: Jesus, o que é que tu entende de pesca? Mas não. Ele diz: tu és mestre e tu tens o poder de mandar. E sobre a tua palavra eu lançarei a rede, eu obedecerei. E aprendemos também nesse texto que o milagre não é só para mim. Primeiro o milagre vem depois da obediência, porque a obediência gera milagre. Depois nós aprendemos que quando o milagre vem, o milagre não é só para mim. A Bíblia diz que eles foram. Sobre a palavra de Jesus, eles foram. Aleluia.
E diz que eles apanharam uma grande quantidade de peixes, versículo 6. Uma grande quantidade de peixe, a ponto de quase as redes se romperem, das redes começarem a se rasgarem pela quantidade de peixe. Então eles fizeram sinais e chamaram os outros companheiros que estavam no outro barco, não estavam tão pertinho deles, mas eles chamaram, e o milagre alcançou também aqueles homens, e eles os ajudaram, e lançaram também as suas redes, e ambos os barcos, versículo 7, ficaram a ponto de quase a pique, ou seja, quase eles viraram os barcos. Tamanha foi a quantidade de peixe. O milagre não beneficiou só a Pedro, mas todos os pescadores que estavam nos barcos, nos 2 barcos. A quantidade de peixe foi tão grande que quase os barcos viraram. O milagre que Jesus vai fazer na sua vida vai alcançar a outros. Outros serão beneficiados pelo milagre. Mas para isso é preciso obedecer. É preciso ter prioridade. A prioridade é a palavra do Senhor. É buscar o reino. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Busque ao Senhor. Deixe Jesus estar no seu barco, controlar o seu barco. E não desça do barco. Não lave as redes. Jesus não te mandou para enterrar o teu talento. Ele te chamou para gerar, para produzir e para dar frutos. E que o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedirdes ao Senhor, com fé recebam. Deus abençoe sua vida, que o milagre da provisão de Deus venha sobre a sua casa, sobre a sua família. Mas primeiro busque ao Senhor, obedeça a sua voz, e o milagre será abundante na sua vida, na sua casa e na sua família. Não questione, não faça como Naamã, quase perde o milagre por questionar a ordem. Obedeça. Obedeça no fácil, e o Senhor te levará ao impossível. Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe sua casa, sua família, que haja provisão de Deus no seu lar. E Deus abençoe e continue conduzindo a nossa nação. Em nome de Jesus.